Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouves? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Quem como Deus? Quem como Deus? Ninguém como Deus, irmãos. Irmãos, nós estamos, como na acolhida eu falei para vocês, amanhã, daqui a algumas poucas horas, nós vamos adentrar o tempo da Quaresma para nós cristãos católicos. E é um tempo muito forte, é um tempo de penitência, um tempo de preparação. Quando o padre diz tempo de penitência, é tempo de ascese. Vamos lembrar o que é ascese? Exercícios. Hoje nós estamos vivendo a era das academias, não é? Muitos homens e mulheres de todas as idades hoje estão fazendo muitos exercícios físicos. Isso é bom. Porém, me preocupa um pouco porque o corpo está ficando saradão para muita gente. A gente precisa cuidar da saúde física. Só que a alma e o espírito que o Senhor nos confiou ainda está muito flácido, muito mole. Isso preocupa a Cristo Jesus, preocupa a igreja. Então ascese significa exercícios. Os gregos, é um termo, é uma linguagem grega, né? Ascese vem de exercícios. Então, quando a gente fala, eu queria aprender a ouvir a Deus o que Ele tem para me falar. Se a gente não exercitar com os exercícios espirituais, é óbvio que nós não vamos escutar Deus, porque Deus só fala quando a gente se faz pequeno. Quando eu me faço pequeno. Quando é que um homem e uma mulher se faz pequeno? Rezando, fazendo tipos de penitência, buscando o sacramento da confissão, vigiando, ok? Se possível até, é muito difícil, mas nos tempos de hoje procurar até um diretor espiritual que tem juízo, para fazer um acompanhamento, para disciplinar os velhos vícios da gente. Porque não sei se vocês sabem,
Muitas pessoas confessam sempre, mas esquece de uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente adquire um vício do pecado que a gente cai. A gente se arrepende, mas quando você vai ver, você já caiu de novo naquele pecado. Aí você se arrepende e confessa. Não passa muito tempo, você de novo cai no mesmo pecado. Por que isso? Ô padre, mas eu me arrependo. Eu creio, claro. Tem pessoas que realmente têm uma fraqueza, e ela sabe que é uma fraqueza que ela tem. Quando ela cai naquele pecado, ela vai procurar um padre na igreja católica, confessa. Só que passando alguns poucos dias, quando ela está bem vigilante, hein, ela cai de novo naquele pecado. Então veja bem, o que é isso aí? Isso aí é porque nós adquirimos um vício, um mau hábito. O que é um mau hábito? O vício. Por exemplo, uma pessoa tem o vício do tabagismo, do cigarro. O que ela tem consciência que ela tem que parar, ela até faz uma força por ela mesma, ela fica às vezes uma semana, 15 dias, daqui a pouco ela cai de novo. Por quê? Porque ela tem um mau hábito, ela viciou. Então, juntamente com pedir perdão a Deus, quando se tem consciência do que é pecado, não é só pedir perdão, é fazer todo um exercício e um acompanhamento para combater o vício que você tem. Daí vem o tempo dessa ascese, de exercícios espirituais. Ok? Por exemplo, um jovem, um homem, uma mulher que tem o vício do jogo, da masturbação. Ok? Às vezes ele se arrepende, não quer, luta, reza com a Virgem Mãe ali. Tá certo? E é bonito isso. Só que ele tem um mau hábito nele, uma coisa que já está nele. Então, além dele pedir perdão pelo sacramento da reconciliação, que assim é conhecida, ele vai precisar fazer também um acompanhamento para combater o mau hábito que ela tem. Por exemplo, pessoas que falam demais, falam mal do outro. Às vezes ela não consegue se conter, quando ela vai ver, já acabou falando mal de novo. Ela fala, meu Deus do céu, como eu sou pecador, eu não consigo me conter. Porque a pessoa está com um mau hábito. Ela tem consciência, mas ela não está conseguindo. Então, esse tempo da penitência que nós vamos entrar amanhã, na quarta-feira, é um tempo propício para a gente fazer essa experiência, irmãos. E cada um sabe aonde dói o calo dói, né? Todo mundo tem alguma área na sua vida pessoal, particular, em qualquer idade, que você sabe que ali às vezes você não é só uma questão de pedir perdão, é uma questão de combater o mau hábito, e isso leva tempo. Por isso seria bom que todos nós tivéssemos um diretor espiritual, um padre, ou até um leigo ajuizado, que pudesse fazer um acompanhamento com você, para poder falar assim, desde quando é que acontece sempre isso na sua vida? Você já percebeu em que momentos que isso aflora mais em você? Aí vai ter que fazer todo um diagnóstico. Quando eu estou nervoso, ou então quando eu estou muito emocionalmente abatido, ou então estou muito alegre, ou então quando eu sou contrariado. Tá, então aí já começa a fazer um desenho para entender, os antigos chamavam isso de entender os demônios que estão na gente. Então assim, os grandes, vamos dizer assim, santos do deserto, eles falavam e chamavam, eu vou para o deserto para conhecer os meus demônios. E ali é justamente conhecer por que você tem esse mau hábito. Então é fazer orações, ter um acompanhamento com alguém, para você falar, puxa vida, desde a época que eu era menino ou menina, eu comecei a adquirir esse mau hábito que até hoje arrasta na minha vida. Eu já estou envelhecendo de idade, mas isso vem comigo. Padre, mas eu me arrependo. Eu creio, estou repetindo de novo.
Agora, esse combate é o que interessa a Deus. E quem é que faz a obra de combater esse mau hábito? É o Espírito de Cristo. Precisa ter toda uma vida de oração diária, não é brincadeira, irmãos. Precisa ser organizado para ter, ao acordar, rezar, mas não é só rezar, é uma oração que ela vai ser composta na hora que você tiver que conviver no seu dia a dia com pessoas e situações. Às vezes, quem pode fazer algum tipo de jejum, penitências, é muito importante. Você sabe que nós brasileiros temos, cada um tem um gosto de alguma coisa que se tornou um hábito já. Olha, eu amo comer pizzas. Então, veja só, como é que você vai combater um mau hábito? Às vezes fazendo um exercício de vigiar aquilo que você mais gosta, porque é você que gosta. E na hora que você começar a domar os teus impulsos nesta área, você está acreditando, você está facilitando, você está exercitando um caminho para o combate contra o mau hábito que você tem. Ok? Então esse tempo que nós vamos viver amanhã, e quando os padres aqui e em outros lugares for colocar cinzas, é para dizer, significa o quê? Primeiro, eu reconheço que eu não posso sozinho, só tem um que pode em relação a mim. Quem? Jesus, o meu Senhor. É Ele que me salva, é Ele o único que pode me curar. Então isso é a primeira coisa, é se reconhecer pequeno perto de Deus. 2, mas não é só reconhecer, agora é fazer um caminho com Cristo Jesus. Aí vamos entrar no evangelho de hoje. Senhor, eu quero que o Senhor me ensine a ser santo, para eu receber a graça, que o Senhor venha me dar a graça de combater os maus hábitos na minha vida. Aí vai entrar a parte do Espírito Santo. Vamos lembrar rapidinho? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista, uma voz foi escutada, o Pai dizendo: eis meu filho muito amado, no qual coloco todo o meu amor. Logo após, exatamente após o momento do batismo, atenção aqui, o Espírito Santo conduz o nosso Senhor Jesus Cristo para ser tentado. O Espírito Santo conduz Jesus para ser tentado, não é provado, é tentado pelo diabo. Vocês estão lembrados disso? Pois é, no nosso caso, não é Deus que tenta, leva e permite que você passe por tentações que o diabo vai fazer na sua vida e na minha. Efésios 6, lá no Novo Testamento, Paulo escreve: irmãos, não são contra homens de carne e sangue que nós devemos lutar, mas sim contra os espíritos malignos espalhados nos ares, porque eles querem nos destruir. Mas quem permitiu que esses espíritos malignos estivessem ao redor da minha vida também? Deus. Por quê? Aí vem a pergunta, não perca o raciocínio do comecinho da homilia. Senhor, eu não posso me curar, Tu podes curar os meus maus hábitos, cura-me, Senhor. Se você estiver sendo muito verdadeiro e verdadeira, o Espírito de Deus vai começar a conduzir você à cura, para que Deus reconstrua a sua vida, permitindo que você passe por grandes provações. Aí a gente entra na primeira leitura de hoje, que São Tiago fala: é preciso que todo homem, que toda mulher passe pela experiência de ser provado. Isso não é brincadeira.
E o que significa ser provado? O que significa? Para que Deus permite que eu, Padre, seja provado, e eu sou o tempo todo, e cada um de vocês aqui. Quando eu disse: Senhor, eu reconheço que Tu és o único que pode me curar. Ótimo. Senhor, eu reconheço que, não só reconheço, eu quero que o Senhor me cure. Ótimo. Então agora o Senhor vai usar a pedagogia dele, não a maneira como você, por mais inteligente que seja, fala assim: olha, eu sou tão inteligente que se eu começar a fazer isso daqui, essa manobra aqui, eu acho que eu vou perder esse vício meu. Não. É na pedagogia do Espírito de Deus. E sabe o que ele faz? Na prova, ele começa a colocar você numa circunstância embaraçosa, justamente para você lidar com uma circunstância e falar: eu não consigo. Vocês lembram aquele momento, por exemplo, Jesus cita aqui um milagre, que eu vou dar o exemplo agora. Jesus cita aqui no Evangelho, quando ele fala para os discípulos dele: vocês não lembram quando eu multipliquei os pães para mais de 5.000 pessoas, ainda sobrou não sei quantos cestos? Naquele milagre, se vocês lerem bem o comecinho dele, Jesus faz uma pergunta para os discípulos de propósito: onde é que nós vamos conseguir pão e comida para alimentar todo esse povo? E Jesus ainda fala: dê comida para eles. E eles falam: Senhor, como? Nós só temos aqui 5 peixinhos e no máximo 3 pães. O que é isso para 5.000 pessoas? Por que Jesus faz uma colocação, até parece ser boba, idiota? Dai voz de comer para essa multidão. Vá, rapazes. Por que Jesus fez essa pergunta, irmãos? Justamente que é uma questão de provação, naquilo que Ele vai mexer com a gente no futuro. Eu não consigo. Quando um homem e uma mulher começar a trazer isso na sua frente de vida, eu não consigo. Isso está fora do meu alcance. É aonde Deus está querendo chegar. Porque nós ficamos com... Qual é o grande pecado nosso? Para a gente entrar na quaresma já bem sabendo disso. É a gente ter uma ilusão que a gente tudo pode. E Deus vai mostrar, a primeira coisa da cura interior de cada homem e cada mulher, é eu me deparar com circunstâncias que eu falo: eu não posso. Eu já dei muitas testemunhas assim. Às vezes eu evito um pouco quando a minha mãe está por perto, porque o meu pai não está mais no nosso meio. Ele ficou muito doente, com uma doença muito grave. E só que chegou uma época que a gente rezava muito, né? Para que Deus pudesse fazer a graça dele ser curado. Mas chegou um momento que eu vi o meu pai, e eu rezei tanto, mas chegou um momento que eu falei: Deus, eu não posso fazer mais nada. A gente já levou ele para o hospital, nós já procuramos os melhores médicos, a gente reza, a gente coloca. Aí eu fiz a minha última intervenção minha, graças a Deus: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Foi onde eu chorei muito. Mas foi ali que Deus começou a colocar o início de uma restauração na minha vida, como homem, não como filho, como homem. Naquele momento que eu chorei muito e me senti incapaz de segurar aquela dor que ele sentia, que era desesperador, eu queria, Senhor, eu queria pegar um pouco essa dor dele, eu queria trazer para mim. Não deixa. Eu falei: Senhor, eu não consigo. Eu não consigo. É como se eu estivesse dizendo: eu me rendo de querer ser eu Deus. Hoje eu me rendo, eu não consigo.
entreguei nas mãos dele. Agora, entregar nas mãos de Deus não significa que Deus vai fazer aquilo que você quer. É aquilo que Deus entende como plano de salvação. E o meu pai foi. Aquele sofrimento acabou para ele, acabou para mim, acabou para minha família. Ficou só uma saudade doída, né? Doída. Mas ali começou um novo homem chamado Marcos Roberto Pires, que é o meu nome. Quando eu disse, eu não consigo, eu me rendo. Quem não se fizer dessa maneira diante de Deus, e aí a penitência nos ajuda para isso. Não eu, Senhor, Tu. Eu não consigo, Tu podes. Eu não sou Deus, Tu és Deus. O pecado da nossa vida é a falsa ilusão de que nós tudo podemos. Só que a gente, quando se coloca em Deus, o Senhor vai nos provar. E na prova Ele vai colocar, e agora? O que você vai fazer? Vai chegar uma hora e falar assim, eu nada mais. Tu podes fazer alguma coisa, Senhor. Vocês lembram domingo agora, o primeiro dia da semana? Aquele leproso que caiu aos pés de Jesus, nosso Senhor. E ele caiu orando desta maneira: se queres, eu sei que tu podes me curar. Veja, ele não reclamou da doença dele. Se vocês prestarem atenção no Evangelho, é só pensar um pouquinho, irmãos. E olha que eu não sou um homem muito inteligente, hein? Eu não me considero. Eu posso me considerar um homem iluminado pelo Espírito, mais em alguns momentos do que outros. Mas é muito claro aquele grito do leproso. Ele não reclamou do problema que ele estava trazendo na vida pessoal dele. Ele não disse assim, Senhor, por que eu estou trazendo essa lepra na minha vida? Por que eu perdi a minha mãe agora? Por que o meu filho está usando drogas? Por que o Brasil está desse jeito? Não, ele caiu de outra maneira. Olha a oração desse homem, e foi o que tocou o coração de Jesus, o nosso Senhor. Se queres, eu sei que tu podes me curar. Ele se fez pequeno. Aquele homem trouxe a vida dele todinha diante daquele que ele reconhece. Eu não, tu. Eu não vou correr atrás de lugar nenhum. Eu não vou correr atrás de porta nenhuma que diz Jesus está aqui e vai fazer o milagre acontecer na minha vida. Não. Se queres, tu podes fazer o que tu queres na minha vida. Então, irmãos, esse tempo da quaresma que nós vamos entrar amanhã é um tempo muito forte na sua vida que está aqui e na sua vida que está aí, agora nos acompanhando. Não deixe passar a graça de Deus mais uma vez na sua vida. Como disse Paulo, a graça de Deus vem todos os dias na nossa vida. Só que como nós estamos montados em nós não percebemos a graça dele passar. Não, o Senhor te trouxe aqui, você ainda está vivo nesse tempo, porque Deus ainda continuamente espera de você. O que? Descubra. E para descobrir tem que haver um esvaziamento seu. E o esvaziamento é ser colocado na prova e aceitar as provas. Vamos colocar um exemplo fresquinho aqui da paróquia Nossa Senhora da Lapa e a minha vida. Vocês lembram de Abraão? Não é Moisés, Abraão. Vocês estão lembrados de Abraão? Na Bíblia? O que Deus fez com aquele homem? E a gente admira. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que fala assim, eu admiro e concordo. Só que chegou na tua vida e muita gente não está entendendo isso. Abraão
ele era temente a Deus, ele era um seguidor de Deus, ele e a família dele. A vida dele estava indo de bom a melhor, estava melhorando as suas finanças, os filhos estavam crescendo, filho não, os seus animaizinhos estavam se multiplicando, estava vendendo muito, estava rico, bem casado, até que um dia Deus tira esse tempo chamado para Abraão, o tempo bom. Quantas vezes aqui você viveu, aqui na Nossa Senhora da Lapa, falando, agora nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida, não é? Ficamos aqui junto com o padre Adalto, 40 e poucos anos, olha, eu vi, casou minha tia, casou meu tio, casou meus filhos, casou meus netos, casaram eu casei, não é? Tantas coisas maravilhosas aconteceram aqui, ótimo, era igualzinho a Abraão, irmãos, igual a Abraão. Precisa ter discernimento a palavra de Deus, irmãos. E eu também, eu estava como Abraão, 14 anos na paróquia Nossa Senhora, Santíssima Trindade. Construímos uma igreja juntos. Nunca imaginei que a gente ia construir uma igreja. Uma das referências da Lapa de beleza também, como essa beleza física, mas não só essa beleza física, e a multidão de casamentos e sacramentos que aconteceram lá. 14 anos, mostrando para o mundo inteiro. Olha a Santíssima Trindade aqui, a carinha do Padre Marcos. Abraão, tá bom ou não tá? Tá. Sai da tua terra e vai para onde eu te enviar. Pronto. E a gente admirou essa atitude de Deus quando viu a leitura que Deus fez na vida de Abraão, né? Só que chega na nossa vida também isso. E Abraão só disse: Senhor, eis-me aqui, para onde nós vamos? Deus não falou, segue-me. Ainda tem mais essa. Deus não vai dar justificativas para nós. Ele é o Senhor, eu não. Nós estamos tão metidos, tão ordinários, eu também, que a gente quer saber onde o Senhor vai mandar, quando Ele vai mandar, por que Ele fez isso, como Ele fez isso, depois de tanto tempo. Abraão tentou falar: Senhor, mas para trás, segue-me. Não falou mais nada. Só que tem um detalhe, hein? Abraão obedeceu. Abraão é uma figura daquilo que será a vinda de Deus no nosso meio, Cristo, obediente ao Pai. Aí alguém vem aqui, eu estou dando um exemplo de novo aqui, ó. Nós estávamos bem na conjuntura da nossa vida, como igreja, como padre e como tempo sacramental que todos nós vivemos aqui. Mas meus irmãos, Jesus, Ele é o santo de Deus porque Ele nos surpreende. Ele não é fechado numa caixinha do nosso jeito. Deus nos surpreende, como me surpreendeu na doença do meu pai, como surpreendeu muitos da Nossa Senhora da Lapa, porque imaginou que o Padre Adalto ia sair daqui só quando fosse morto. Não, depois põe um outro padre aqui, com um jeito completamente diferente do outro padre. Não é melhor nem pior, diferente. E qual é a reação da gente no primeiro momento? Mas como isso? Como isso? Eu não vou aceitar esse tipo de espiritualidade. Eu não quero. Veja, nós somos assim, irmãos. Eu sou assim, minha senhora.
Então, irmãos, quebrar essa couraça dentro da gente tem que entrar na penitência, senão nós envelhecemos numa mentira de ser católicos. O amor de Deus, eu falei, qual é o primeiro encontro com Jesus? O que ele faz no encontro verdadeiro, quando alguém se deixa ser encontrado por Ele? Primeiro, Ele quebra toda a sua estrutura, como quebrou, e talvez está machucando o coração de muita gente aqui. Como machucou o coração de muita gente lá, que nunca imaginou que eu ia sair de lá mais também. Primeiro Deus fere para mostrar, eu vou pôr você na prova. Você não pediu que você queria ser curado? Pedi, então está aqui. E amanhã, quando se colocar a cinza na cabeça, qual é o significado das cinzas? Não eu, tu, não minha vontade, a sua, mas isso precisa ser no Espírito, senão vai ser mais um blá 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 blá, como os judeus fizeram, como nós católicos ainda fazemos. Não, irmãos, pôr a cinza para lembrar, do pó o Senhor me fez, do pó eu voltarei, eu não sou nada sem a vida do meu amado Deus em mim. Sem o Espírito dele me conduzindo, eu sou um morto. Eu aceito tudo que me acontecer. Mas como é que você vai aceitar? Se você não ora, se você não tem o hábito de rezar, se você não faz penitência, se você não foge das ocasiões de fofoca, mentira, conversa, grupinho errado, como é que você quer que aquelas cinzas que você colocou vai ser um teatro, talvez de mais um ano? Não, meus irmãos, o nosso Senhor, Ele está vivo, nós é que estamos mortos. Olha, padre, o senhor grita muito, é o meu jeito, viu? É o meu jeito. Irmãos, tempo forte da nossa igreja. Esta igreja foi o lugar que o Senhor Jesus me colocou, e eu a amo, mas eu a amo conforme o coração de Jesus, não conforme o que o povo gostaria que eu fosse como padre aqui. Não, não e não. Esse discurso eu usei 14 anos lá na Santíssima Trindade. Teve gente que não aceitou, foi embora. Faz parte da história. Jesus não foi aceito por todo mundo, ou foi? Jesus foi aceito por todo mundo, católicos? Sim ou não? Não, não, ele foi motivo de escândalo. Por quê? Primeiro ele quebra o quê? O velho Adão, que ainda está em mim, apesar de eu ser católico, que eu estou cheio de vício. E se nós sacerdotes padres, nós não nos vigiarmos, a gente também fica um padre cheio de vício. E vai dar para o povo o quê? Vai dar a doutrina do padre, ou vai dar a vida de Cristo? Opa! Jesus teve um gesto que não foi nada simpático com aquela mulher fenícia. Tivemos agora o evangelho. Aquela mulher veio suplicante a Deus, a Jesus: Senhor, eu tenho minha filha que está com uma doença terrível dada pelo demônio. Jesus não deu nem bola para ela.
Continuou andando. Essa mulher se jogou na frente dele. Ainda ele chamou essa mulher de cadela. Não fica bem tirar o pão, que é o que ele está falando aqui hoje, ó. Ele é o pão, ele é o alimento da alma. Não fica bem tirar o alimento da alma da boca do povo judeu, para quem eu vim em primeiro lugar, para dar para os pagãos que nem conhecem a Deus, nem quer saber de Deus. Ela falou: é verdade, eu sou uma cadela, eu sou pecadora, Jesus, por isso que eu estou aqui. Olha, ela se reconhece pequenininha, pequenininha. Eu julgo, eu falo mal, eu já cuspi na cruz muitas vezes, eu fiquei com raiva do padre, nem dei tempo para eu conhecer aquele padre, eu já vomitei sobre ele. É verdade. Mas Senhor, hoje eu reconheço, não eu, tu, dá um pequenininho desse teu espírito em mim, dá uma migalhinha do teu espírito, Jesus. Aí Jesus gostou. Na horinha que ela se baixou, Jesus fala: pode ir para casa, tua filha já está curada, o demônio já saiu dela. Ou seja, meus irmãos, o demônio só tem poder e domínio sobre a minha vida quando eu não deixo Cristo reinar em mim, quando eu estou cheio de mim, cheio da ira, cheio da raiva, cheio da inconformidade. Ei, meu irmão, minha irmã, nunca veremos a Deus assim, nem padre verá Deus assim. Quem não se fizer pequeno, não pode, ó o termo, não pode ser meu discípulo. Olha para a cruz de Cristo. Quem não se considerar doente, pecador, não pode ser discípulo de Cristo. Pode ser o melhor teólogo do mundo, pode ser o melhor orquestrista, como é que fala, de orquestra do mundo, pode cantar tudo para Cristo, letras maravilhosas, mas se você não tiver humildade, Denis, você não pode ser discípulo dele. Você pode ser um baita de um homem que faz tudo na paróquia, tudo, todo mundo te respeita, parabéns, meu irmão, minha irmã. Mas se você não se considera pequeno, você vai viver anos sendo líder de uma paróquia, mas não é discípulo de Cristo. Quem está falando, o Padre Marcos? Eu não, Cristo. Leia a Bíblia. Nesses últimos anos da minha vida é o que eu mais venho fazendo, lendo e rezando, joelho no chão. O homem e uma mulher que não reza, como é que pode falar que conhece algo de Deus? Não é amigo de Deus. Pode ser um homem intelectual que conhece a teologia. Teologia para Deus não interessa, se você não tiver um coração manso e humilde. E como se adquire, padre? Com muita sese. E não tem idade não, pode ser de cabelinho branco, veinho e veinha. Rezando, transforma a minha vida, Jesus. Vocês já fizeram experiência alguma vez? Espero que sim. E não uma vez, sempre, de ficar diante do seu altar na sua casa. Espero que você tenha. Onde ninguém está em casa, talvez é de madrugada, você fica olhando para a cruz, você começa a rezar assim: Senhor, eu tenho um sentimento ruim dentro de mim. Eu tenho inveja. Eu não queria ter. Eu sou pornográfico. Você tem coragem de falar isso para Jesus e falar: eu tenho toda essa fraqueza na minha vida, eu faço julgamentos o tempo todo, eu olho para uma pessoa, só de ver a cara dela eu já estou julgando ela. Jesus, eu sou assim, podre. Você já fez esse tipo de fazer esse mergulho para dentro de você?
Isso faz parte da ascese. Parar um pouquinho em você e ver, porque você tem que ver, você também tem virtudes, eu tenho, eu sei o que Deus me deu de melhor. Não, mas diante de Cristo não é para você falar o que você tem de melhor, não, é o que eu tenho da minha doença. Eu sou egoísta, metido, orgulhoso, prepotente, e sofro por ser assim. Jesus me cura. Essa oração é daquela mulher fenícia. Sim, Senhor, eu sou uma cadela. Foi duro de eu reconhecer isso. Veja, o padre está usando um termo que está na Bíblia, tá? Não estou chamando ninguém aqui de cachorro nem cadela. Estou fazendo apenas uma indagação da palavra de Deus para a gente enxergar na gente. O tempo da quaresma é o tempo de eu mergulhar dentro de mim. Dentro de mim. Às vezes eu falo muito isso para minha mãe. A gente tem problemas na família. Às vezes dão aquelas escapadelas humanas na gente, que a gente quer que Deus só cure o outro. Não. Veja, a gente tem falta de paciência. A gente fala demais dessa pessoa. A gente às vezes não vê as virtudes dela. A gente só mete o pau nela. A gente não gosta de nada daquilo que ela faz. Quando ela está assim, não, a gente precisa ter mais misericórdia. Então isso é reconhecer eu naquilo que me falta. Estou dando exemplos de tudo que o Pai está falando aqui, são exemplos. Então, irmãos, amanhã, aqueles que se aproximarem numa igreja, seja nesta paróquia Nossa Senhora da Lapa, pode ser na paróquia onde você estiver aí, e for para colocar cinzas, lembra-te, você está pedindo, eu quero morrer para mim. Eu reconheço que sou todo doente, e o Senhor está me chamando para sair da minha terra. Eu quero ir, é que eu não consigo, estou preso com muita coisa ainda nessa terra. Eu estou preso com o padre que estava lá, eu estou preso com a minha filha que não sei o que, eu estou preso com aquela pessoa que, eu estou preso nessa terra, mas eu estou aqui, botando cinza, falando, eu quero morrer para mim, para o Senhor me ressuscitar. Esse é o Jesus, único e verdadeiro, o Rei dos Reis. O milagre acontece primeiro dentro de mim. Deus é tão misericordioso que, apesar de toda a doença que a gente tem, quando a gente muitas vezes pede para Ele, Ele também faz a graça acontecer. Só que não é esse o objetivo dele. O objetivo de Deus é você. Vocês estão entendendo, irmãos, o que o Senhor está fazendo comigo e com você? Ele está nos colocando na forma do Espírito dele. Dói. Quando nos põe na prova, dói, porque vai mexer na minha terra de acomodação. Eu estava acomodado ali, Aí quando mexe na ferida, eu saio gritando, eu saio blasfemando. Cuidado. Vocês lembram? Nós vamos cantar. Vocês lembram quando Caim matou seu irmão Abel? Porque ali estava o Espírito de Jesus, viu? Nós vamos chegar lá em uma dessas missas, eu vou explicar porque ali estava o Espírito de Jesus. Chegou até Caim e disse: o sangue do teu irmão chegou nos meus ouvidos, o clamor do grito do teu irmão chegou nos meus ouvidos. O que significa isso? Quem é o Caim? Sou eu agarrado na minha terrinha, que eu não aceito mudanças de Deus na minha história. Não aceito. Tu matastes o teu irmão, o sangue do teu irmão, o clamor dele chegou a mim. Leva isso a sério, meus irmãos. Leva isso a sério. Não brinca com a tua religião. Não
Não brinca. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Quem souber canta. Ele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé, olha a letra dessa canção. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. curado eu vou. Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é mas Deus. se não der, Continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, não adoro pelo que ele faz. eu adoro Pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, vai lá. Se Deus fizer, Ele é Deus. se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é mas Deus. se fechar, Continua sendo Deus. doença vier, Ele é Deus. curado eu fui. Ele é Se Deus. tudo der certo, Ele é mas se Deus. não der, Continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. O fermento dos fariseus nada mais é de uma acomodação de viver do nosso jeito. O fermento dos fariseus, leia a Bíblia, vocês vão entender. Cristo explica isso. É quando o homem, ele não abre mão de sair da sua acomodação, de como ele teve juízo sobre Deus e sobre tudo aquilo que está em volta dele. Por isso que Jesus chama a atenção: cuidado com o fermento dos fariseus e também de Herodes, que só pensa em si, não está aberto a mudanças, não aceita que Deus faça a obra, a não ser que Deus faça a obra que eu queira, do meu jeito. Cuidado com esse fermento, cuidado com esse truque de Satanás, que já pegou a muitos e continua pegando muitos dos nossos também. Cuidado. minha fé não Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Aí está o caminho, ó.
dele vem o sim, o amém, somente dele, mais a Deus seja o louvor. Se Deus fizer, vai lá. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. vamos dizer isso, vai. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Nossa Senhora da Lapa, ela caminha conosco, irmãos. Vamos clamar a Deus nesta hora, nessa preparação de uma quaresma, que nós possamos ter esse encontro forte com Cristo Jesus, de uma maneira inesperada, como está sendo agora. Não era do jeito que eu esperava, Jesus. Não era. Por isso, vamos pedir a Deus que Ele percorra agora o coração de cada um de nós, nesses tempos que ao mesmo tempo que é difícil, é um tempo da graça de Deus. Preste atenção. Ao mesmo tempo que é um tempo muito difícil para você, é tempo da graça de Deus. Com base na homilia que o Senhor hoje falou no meio de nós, pela boca do sacerdote. Por isso, Senhor, nós levantamos as nossas mãos e proclamamos no poder do Teu santo nome, Jesus. O Teu sangue destruiu a morte, e nós pedimos o Teu sangue agora como cobertura e proteção sobre este lugar onde nós estamos, Senhor. E nós pedimos a intercessão poderosa da Virgem Mãe e de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Senhor, pelo poder do Teu santo nome, nós glorificamos o Teu nome nesta hora, Jesus, pela obra que o Senhor já está fazendo na minha vida, neste lugar, com a Tua palavra, com o Teu Santo Espírito. Sim, Senhor, nós apresentamos agora diante do Teu trono, do Teu altar, o meu coração, a minha casa e tudo que eu sou. Prepara, Senhor, agora. Preparai, Senhor, esse novo caminho na minha vida. O Senhor está me dando a chance de recomeçar, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por isso, Senhor, eis-me aqui, ó Virgem Santa, Virgem pura. Eu peço como sacerdote de Cristo Jesus, por esta igreja Nossa Senhora da Lapa, por todas as famílias que aqui viveram, vivem e fizeram a história desta igreja acontecer, para que, Mãe, o Espírito do Teu Santo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, fecunde todo o ser desta igreja reunida
na história deste lugar, como matriz Nossa Senhora da Lapa. Sim, Maria, percorrei o caminho à frente, ó Mãe, mostrando o caminho que Cristo quer mostrar para cada família aqui, que adentrar este lugar, para cada homem e mulher, que ao redor desta matriz, seja no trabalho, seja nas casas ou nos apartamentos, Maria, sejam atraídos pelo Espírito do teu Santo Filho, onde haja cura espiritual, as libertações e os acorrentamentos de Satanás sejam quebrados através desse santo altar dedicado ao seu Santo Filho. Que o sangue do teu Filho possa inundar toda a obra que Satanás veio realizando no meio de nós, quebrando todo e qualquer tipo de malefícios, dúvidas, loucuras, vícios, tudo aquilo que confunde, machuca, tudo aquilo que destrói, divide, tudo aquilo que passa a ser obra do inferno. Sim, Maria Santíssima, nossa Mãe, nós colocamos agora diante do santo altar de Jesus, o Rei dos Reis, minha casa, minha família, e a libertação começando em mim, no meu coração, e transmitindo também o sangue de Cristo para aqueles que o Senhor me confiou, os casados como casal, aos casados, aos filhos, netos, bisnetos, que sejam todos eles agora cercados pelos anjos e arcanjos do Senhor, onde eles estiverem. E nós levantamos agora esta oração: Jesus, por intermédio da Rainha Mãe, a Virgem Mãe Nossa Senhora da Lapa, visita a minha casa, Jesus, tenha misericórdia de mim e de todos os meus, realiza, Senhor, o teu querer e a tua santa vontade. Se queres, eu sei que tu podes me curar, Jesus. Tem piedade de mim, Filho de Deus. Tem piedade da minha família também. Sim, Senhor Jesus. Ó Virgem pura, Virgem Mãe, Senhora nossa, nós pedimos o teu auxílio nesta hora aos doentes, aos que estão acamados nos hospitais, os que sofrem com a depressão, com a angústia. Ó Maria Virgem, Senhora nossa, que através dessa terra, esta terra de Santa Cruz, o Brasil, e nesse município de São Paulo, no bairro da Lapa, seja um sinal forte de continuidade, de curas e libertações nessa igreja. Bendito seja o nome de Jesus, agora e para todos sempre. Amém. Amém, Jesus. Vai lá. Vai lá. Eu sei que ao invocar teu santo nome, vai lá, meu irmão, minha irmã, com muita fé, levanta teu braço. Eu sei que ao invocar teu santo nome, eu sei que ao invocar o nome dele, que ao invocar teu santo nome me escutará. Eu sei, Eu Jesus, sei que ao invocar teu santo nome. vai lá, meu irmão, levanta teu braço, sua mão, o nome dele tem o poder. 1, 2, Jesus, cura, Senhor, liberta-me. Quem Ele é? Jesus Cristo é o Senhor. Levanta o braço, diga o nome dele. Bendito é o teu nome, Senhor. Eu creio. Jesus Cristo é o Senhor. Sim, Senhor, é este
teu nome que nós levamos, é esse teu nome que nós proclamamos, e é esse teu Espírito que nós queremos obedecer, Jesus. Obedecer, aconteça o que acontecer, aceita, eu aceito, Jesus. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Podemos assentar, irmãos? Muito bem, já fizemos um pouco